Hoje eu tenho um convidado que eu adoro, que eu considero muito importante para a nossa conversa sobre comunicação e estar nesse momento prestes a entrevistar o Felipe Spinello, que é uma pessoa que eu tanto admiro e que investe tanto em comunicação, é uma grande alegria. Oi, Felipe, tudo bem? Bom dia, Cida. E Tudo aí, bem? tudo bem? Bem-vindo aqui à live de quarta-feira, às 12h30, que é um momento muito especial que eu trago convidados para conversar sobre o tema comunicação. E eu estou muito feliz de te receber aqui. Você sabe que você é um profissional que eu admiro muito e que tem uma trajetória, é um engenheiro e ele é gestor da Prestes Construtora, uma construtora muito inovadora e, enfim, gerida por profissionais jovens e muito visionários. Muito bom você estar aqui, Felipe. Olha, eu que agradeço o convite, viu, Cida? Agradeço bastante e estou muito contente de estar participando dessa live, inclusive junto com você, né? Então, é uma honra para mim participar desse momento. Ah, que bom. Bom, o pessoal que nos segue aqui às quartas-feiras sempre manda perguntas e assim nós vamos também fazendo um bate-papo muito gostoso com quem está nos acompanhando e entre nós aqui também. Felipe, por que, com a tua experiência, enfim, trabalhando com a gestão de tantas pessoas, por que você considera importante trabalhar a comunicação de todo o time, que é a realidade que a Prestes Construtora tem hoje? É legal a pergunta, Cida. Muito obrigado, né, por essa pergunta. E assim como você falou, em primeiro lugar, a nossa empresa é uma empresa jovem, além de ser jovem, com pessoas bastante jovens também. Então, nada mais oportuno que trabalhar no comportamento das pessoas, né? Na nossa principal valor, na nossa principal alavanca, que é a comunicação. Então, a gente vive hoje um momento bastante complicado, né? Diante dessa pandemia, e hoje a gente encara um grande desafio, que é agenda. Então, hoje as agendas são muito lotadas, né? A gente tem um grande conteúdo para ser tratado e muito pouco tempo, muita pouca agenda. E a gente tem um outro grande desafio, a produtividade. Então, a gente precisa, nas nossas agendas, ser muito assertivo, a gente precisa ser bastante objetivo. Então, nada melhor do que trabalhar a comunicação. Esse tema que você fala da necessidade de ser mais objetivo e assertivo é um dos pontos que, quando eu faço alguma enquete sobre qual a sua maior dificuldade na comunicação, essa é uma dificuldade que as pessoas realmente assumem como sendo um ponto fraco. E é muito interessante vocês saírem na frente, dando condições dos profissionais melhorarem nesse quesito. Exatamente. E esse é um trabalho assim diário, né? E eu vejo, Cida, que tem algo que eu acredito bastante, e aqui na empresa nós todos acreditamos muito nisso, né? Que quando a gente fala de comunicação, entra um tema, talvez o grande guarda-chuva do tema comunicação é o tema liderança. Uhum. E vejo que isso é o que puxa o porquê a gente investe tanto em comunicação, porque todas as pessoas, ou a maioria delas, elas imaginam que para trabalhar a liderança, para gerir, exatamente, para trabalhar a liderança, elas precisam de uma grande equipe, elas precisam estar num cargo X, num cargo assado, né? E a gente entende aqui que é totalmente o contrário. A gente entende que a liderança, ela é exercida de maneira global, né? Nos nossos 360 graus. Então a gente entende que a liderança, ela é e deve ser exercida para baixo, mas ela deve ser exercida também para os lados e principalmente para cima. E Nossa, é quando a muito gente interessante esse conceito de liderança exercida para cima. Como que é isso, Felipe? exatamente, então, a todo momento nós temos agenda com as pessoas que respondem para nós, a gente tem agenda com pessoas que são nossos pares, e a gente também tem agenda com os nossos chefes, com a alta liderança da empresa. E nada mais oportuno que trabalhar a liderança através da comunicação. Então a gente entende que a comunicação é a principal alavanca, é o grande motor da ação da liderança. Então quando a gente, em situações, inclusive simples, né, de uma ligação, em situações de uma pequena reunião de trabalho, ou até mesmo de uma apresentação,
a gente também, nesse momento, está exercendo a liderança. E quando a gente produz uma comunicação assertiva, uma comunicação objetiva, certamente a gente está produzindo, a gente está influenciando as pessoas. Então, quando o profissional ele percebe que são nessas situações que ele exerce a liderança, certamente a carreira da pessoa decola. E é por esse motivo que a gente investe tanto na comunicação das pessoas. E tem uma característica muito interessante. Eu faço um trabalho, uma consultoria já há algum tempo na Prestes e sou muito entusiasta com a Uhum. forma como a comunicação interna acontece. E não são raras as vezes que eu ouço as pessoas dizendo, não, mas eu sempre quis trabalhar na Prestes e tal. E é muito gostoso ouvir isso. E um dos pontos que o pessoal sempre fala assim é muitas vezes na dificuldade de levar uma informação mais objetiva, porque sabe que é essa a expectativa de toda a diretoria, enfim. E aí, Felipe, eu acho que a gente poderia contar um pouco da tua experiência, da abertura que você teve com a proposta de fazer o seu time gravar vídeos. Como é que foi Uhum. isso? Sabe, Cida, que você contando isso é realmente assim engraçado, é um barato, né? É bastante divertido relembrar os momentos, né? E eu vejo que até para responder essa pergunta, eu vou um pouco voltar nos anos, né? Uhum. E relembrar que tudo isso começa com a gente, né? Como indivíduo, né? Então, é, não teria esse movimento na empresa se eu não começasse isso comigo mesmo, né? Então, como líder, eu precisaria ser a primeira pessoa a dar esse exemplo, né? Então, Sim. começa tudo conosco, depois com a equipe. E foi legal que, como aqui nós temos uma equipe jovem, uma equipe muito comprometida, as pessoas toparam os desafios, né? Então, primeiro fui eu, comecei a fazer diversos exercícios, né, que me facilitaram bastante o dia a dia. E logo em seguida comprei tanto a ideia que o grupo, ou pelo menos as pessoas mais próximas aí, começaram a vir junto. E foi É, legal que foram várias viagens, né, Cida, que eu recebi vários exercícios de casa. é. E eu me lembro de um deles que foi muito gratificante, foi muito legal, que foi aquela viagem para Las Vegas. Nós fomos numa feira, fomos eu, o Amarildo, o Luíde, o Ricardo, e eu me lembro muito bem de gravar diversos vídeos com eles, né, fazendo entrevista, e Uhum. todos eles postando, enviando para a Cida para receber uma avaliação. Então, É, mas o interessante dessa história é o seguinte, que trabalhar comunicação já há algum tempo, as empresas têm essa visão, mas talvez não de uma maneira tão prática e sem colocar tão rápido na ponta os efeitos disso. Ou seja, então vamos imaginar essa situação que o Felipe relatou. Levou uma equipe de líderes de diferentes setores da empresa para uma grande feira em Las Vegas. E lá eles iriam vivenciar coisas que as pessoas que ficaram aqui não teriam condições de ter a mesma sensação. Não tem coisa melhor do que fazer um vídeo para contar tudo isso. E a experiência foi incrível, porque eles começaram a gravar vídeos, pessoas de diferentes áreas. Então, por exemplo, quais eram os setores que estavam lá, o, Felipe? tinha o Amarildo, que é da área de produção, a gente tinha o Ricardo, que era da área de suprimentos, o Luigi, que era da área técnica. A gente levou até um intérprete que, inclusive, participou dos vídeos junto. Então, e aí em cima disso, eles foram achando o melhor jeito de gravar. Então, imagine que interessante, eles lá no meio de uma feira, uma coisa super tecnológica e moderna da área de engenharia, eles gravando um vídeo para compartilhar com os colegas as experiências que eles estavam ali vivenciando. Isso é maravilhoso. E é de fato dar o valor para a comunicação de forma objetiva e clara, porque até eles voltarem de lá contarem o que tinham vivenciado, essa não é uma forma ágil, então é muito, muito bacana essa experiência. E isso se desdobrou em muitas outras, né? Dos próprios Então, agentes da comunicação, que são os meus pupilos aí na empresa. é bem isso, porque e além de ser uma forma ágil, né, Cida, é uma maneira muito assertiva, porque você gravar um vídeo no momento que você está vivenciando uma experiência é totalmente diferente do que você Totalmente. voltar da viagem, de repente preparar uma apresentação. Você, evidentemente, tem várias perdas, né, por ter que preparar alguma coisa depois, né? Então você perde um pouco do entusiasmo do momento. Claro. Uhum.
Então foi uma das sensações mais oportunas poder fazer o vídeo exatamente quando a gente vivenciou a experiência. E passa empolgação, passa a verdade mesmo do momento. E foi um desafio, porque ali no grupo tinham pessoas que nunca tinham gravado um vídeo e nunca sequer tinham sonhado em gravar um vídeo. E se colocaram no exercício de compartilhar e procuraram fazer isso da melhor forma possível, né? Gravaram vídeos muito interessantes. Não, e é muito legal porque você contando essa história, você relembrando essa história, sabe, Cida? Eu me lembro exatamente da maneira como a gente gravava os vídeos. E É, foi muito interessante perceber a preocupação de todos eles em gravar o vídeo da melhor maneira. Então, como a gente estava num ambiente muito aberto, às vezes a gente não tinha a questão da luminosidade adequada, então ficava sempre duas pessoas segurando telefones com a lanterna no rosto de quem estava sendo essa parte eu entrevistado. não sabia. Então, Legal. É, para poder produzir o melhor conteúdo, né, para que capturasse, né, a atenção de quem pudesse ouvir o vídeo. Então a gente se preocupou também em todos usarem um microfone de lapela, aham. todos gravando numa posição bem adequada para que o vídeo ficasse bem adequado. Então saber esse nível de detalhe, esse nível de a Cida sempre falou, né, de ser expedito, né, de procurar ser o melhor em cada situação. Então foi muito legal perceber isso da equipe e não precisou É, eu pedir. Eles é. quiseram buscar o melhor, buscar a excelência. E esse é o grande ponto. Eu tenho um carinho muito grande por toda a equipe, porque existe aí um diferencial na forma como vocês trabalham a comunicação, porque, como aqui o Jean está falando, colocar a teoria na prática. Muitas empresas abordam o tema comunicação, mas de uma maneira muito teórica, em que os profissionais não conseguem entender essa relação de se posicionar de uma forma assertiva, de mudar aqueles pontos cegos, aquelas falhas que trazem no dia a dia, porque o tema fica muito genérico. E na Prestes a história é diferente. Eu estou coordenando um grupo aí e trabalhando muito essa questão da objetividade. E na semana passada eu falei para eles, ó, vocês vão ter aí como missão entrar na próxima reunião de forma mais objetiva. E aí, Felipe, eles foram mais objetivos ou não foram? Olha, é interessante, né, Cida, que foi um primeiro encontro e esse já primeiro encontro já criou um nível de consciência assim num outro patamar. Então a gente teve uma primeira agenda já nessa segunda-feira e olha só o resultado, né? Sobrou tempo na nossa agenda porque as pessoas se preocuparam muito em ser assertivas. E, Que é, maravilha! e foi legal que assim foi mais de uma pessoa que apresentou e em nenhum momento houve a preocupação em querer passar o conteúdo de maneira rápida. Muito pelo contrário. Todos se Uhum. preocuparam em passar o conteúdo de maneira assertiva com o conteúdo que precisava ser falado. Nada aquém e nada além do que precisava. E foi assim uma agenda sensacional. Inclusive o Breno depois falou: olha, é disso que eu preciso. Aham. Porque, assim como eu falei no início, né, hoje, graças a Deus, né, nós temos muito conteúdo para ser tratado em muito pouco tempo. Então, a cada vez que a gente ocupa menos o tempo das pessoas, isso significa ter respeito, né? Respeito com as agendas. Então, essa segunda-feira foi a prova do quão importante é o tema comunicação na nossa vida, né? Não só na vida da nossa empresa, mas como na nossa vida como indivíduos, né? Sim, ó, isso é maravilhoso, Felipe. Eu fico muito feliz porque eu acredito muito na importância de cada um se trabalhar para se posicionar de forma correta no ambiente em que trabalha, em que vive, porque essa questão do uso do tempo, ela impede muito a produtividade, ou seja, empaca na produtividade. Felipe, algumas vezes eu já tive eu já ouvi isso de alguns CEOs, diretores de empresas, falando assim, Cida, um grande problema de ocupar uma posição de liderança, muito assim no topo, é que quando as pessoas vêm falar conosco, sempre vêm com uma preparação enorme e é como se fosse dar uma palestra sobre alguma coisa, e às vezes é um tema que você já entendeu já na primeira frase e você não quer ser grosseiro, porque a pessoa vai desenvolver um assunto, mas isso trava totalmente a minha agenda e também me desmotiva, porque é uma sensação de que eu tenho que começar do zero a cada vez. Você já sentiu isso alguma vez ou não?
Várias vezes, Cida, isso é bastante recorrente, né? E sabe que é muito importante você também ter comentado sobre isso, porque a comunicação é uma via de duas mãos, né? Então, é muito importante quando, às vezes, alguém está escorregando numa uma explicação que às vezes não exige tanto conteúdo, né, para passar uma informação. É legal também da outra parte ajudar, né, quem está tentando se comunicar da melhor maneira, ajudar a ser mais objetiva, ajudar a ser mais assertiva, né? Então você pode pular essa etapa que pode ir para os finalmente, que eu já entendi o recado, né? Tem que falar isso sem assustar muito, né? É, porque Exatamente. às vezes a pessoa fica ali chateada, né, de ser cortada, mas Aham. eu fiquei preparando um tempão isso e acabou que eu não pude apresentar. Mas é porque aquilo já está entendido. E esse que eu acho que é um Uhum. grande ponto que quem não consegue trabalhar com uma boa organização do tema é não perceber o que a outra pessoa já sabe em relação a esse determinado tema Uhum. e acaba complicando um pouco, né? E outra coisa é uma linguagem muito técnica que o G fala sobre já ter sido o rei da prolixidade e tem que melhorar muito. Esse é um ponto que, quando nós trabalhamos com equipes de diferentes áreas, cada setor acaba tendo um jargão, um tipo de linguagem. Como fazer para que as pessoas falem, como vocês dizem, né? Para que fiquem na mesma página. Esse é um desafio, né? Mas eu acho que eu vejo que, assim, um primeiro grande ponto, assim como o Jean acabou de falar, né? É a pessoa, ela se entender, né? Onde ela está escorregando. Então, quando a pessoa ela percebe que ela já é prolixa, assim, por uma certa natureza, né? Ou ela tem uma certa dificuldade para comunicar o que ela realmente quer. Tem algumas pessoas que falam, esquecem até de respirar. Mas quando a pessoa se identifica assim, já é um grande avanço. Aí é muito fácil poder ajudar, é muito fácil dar um bom caminhamento para a pessoa. Então, aqui na empresa, eu vejo que existe uma grande diferença porque as pessoas, elas dão essa chance, né? Elas se dão essa chance. Elas Uhum. realmente olham para dentro e falam, realmente tem esse problema. Então, daí é muito fácil poder dar uma condução adequada aí para esse desvio, né? É, com certeza. E você, avaliando todo esse histórico assim de cuidado com a comunicação, quais seriam as dificuldades principais que você via antes, além dessa questão da organização do tema? Você acha que no relacionamento também entre as equipes a comunicação impactava? Quais eram, o Olha, que você via como os problemas principais antes de um trabalho assim? bom, são vários, na verdade. Eu posso até falar assim por mim, né? Os problemas talvez que eu tinha de ser às vezes muito direto, às vezes assim, e muito direto ao ponto, às vezes de maneira muito incisiva, né? Então, quem sabe a grande mudança tenha sido comigo mesmo, porque a partir do momento que você se olha para dentro, né, e você busca uma mudança, busca uma melhora, então, obviamente, isso reflete no time. Então, a partir do momento que eu percebi certa necessidade de mudança, para conseguir falar de maneira mais calma, de ser menos incisivo, de ser menos tão provocativo, talvez quanto eu era, e também, principalmente, Cida, buscar entender se a pessoa compreendeu a minha mensagem. Então, são pequenas mudanças, são detalhes no dia a dia que eles vão refletindo na equipe. E aí a equipe acaba comprando, né? E depois você começa a perceber outras coisas também na equipe, assim como você perguntou, que elas também são passíveis de mudança, né? Então, algumas pessoas que a gente já comentou aqui que são às vezes um pouco mais prolixas para fazer alguma explicação simples, mas outras pessoas que às vezes disparam numa numa fala assim sem sequer respirar, porque elas estão ansiosas, né? Elas Uhum. e tem esse lance também da hierarquia, né? Que as pessoas estão preocupadas em até assim superar uma expectativa do chefe imediato, alguma coisa parecida, Sim. né? E eu Uhum. percebo, Cida, que quando a gente começa a falar em liderança e começa a falar numa liderança além da hierarquia, e que isso é construído através da comunicação, aí essas talvez inadequações elas começam a sumir. Então, quando Sim. a pessoa percebe que ela não está falando lá com um chefe, né? Ela tá é muito mais, né? Ela está falando com um personagem, um indivíduo da empresa. Poxa, isso muda um pouco. É, eu acho que a questão do posicionamento, a grande Exatamente, é. ideia é associar
um adequado posicionamento e uma atitude correta. Ou seja, quando você se posiciona de uma forma segura diante de uma situação, é fácil se perceber se está adequada ou não e o que precisa melhorar, porque você vai tendo também outros referenciais. Você falou uma coisa muito interessante do ser direto demais. Muita gente acha que para ser objetivo tem que ser lacônico, tem que falar uma coisa rapidamente. E não, a reunião que você mencionou aí de segunda-feira, é exatamente isso, de você saber que para ser objetivo você precisa falar o que precisa ser falado, e nem mais e nem menos, mas dentro de um tempo que seja ajustado para esse conteúdo. Aqui, uma pergunta interessante, alguém que quer aqui, o Jean de novo quer saber, ele gosta de conhecer os casos difíceis, sem detalhes, mas ocorreu de alguém não querer se desenvolver? E se aconteceu, como que você lidou com isso? Olha que boa. Olha, diria que essa foi uma ótima pergunta, viu? Até parece que ele está convivendo aqui no dia a dia e sabiamente está fazendo essa pergunta, sabe? Mas, na verdade, não é que tenha acontecido de alguém não querer se desenvolver. Acontece, talvez, de alguma pessoa, ela não ter a percepção da importância desse tema dentro da empresa ou dentro do dia a dia dela. Então, o fato não é dela não querer, mas dela, assim, postergar, ela adiar esse desenvolvimento, porque ela entende que facilmente ela pode melhorar sem uma ajuda profissional. Então, de novo, assim, não porque a pessoa não quis, mas é que ela ainda não entendeu a importância do tema no contexto dela como um indivíduo, né, dela dentro da empresa. E acaba acontecendo, Felipe, uma coisa interessante, porque alguém que não tenha muito essa percepção é natural. Ah, eu já falo bem, sempre falei bem, eu não tenho problema para falar. Muita gente ainda acha que por não apresentar timidez, por não ficar nervoso para falar, fala bem. E eu sempre digo, isso é um mantra aqui também. Não é assim. Você pode, muitas vezes, ser extrovertido, falar demais e ter muitos problemas com a comunicação. E aí entra essa estruturação de um bom conteúdo para passar com objetividade, com assertividade. E todos, mas todos, sem exceção, todos nós podemos melhorar a comunicação. E quando você está num time de profissionais que estão se desenvolvendo e você fica na bolha, dizendo, não, mas eu não preciso. Você começa a perceber que está ficando por fora de uma linguagem que as pessoas estão usando, de uma metodologia que estão seguindo. E, naturalmente, começa a pedir para fazer parte também do grupo. Isso é muito positivo. É verdade. E sabe se daqui, eu quero inclusive ainda continuar respondendo aqui a pergunta do Jean e também fazer pegar um comentário que você fez aqui agora, das pessoas mais extrovertidas, né? E é legal quando você fala do tema comunicação, principalmente para as pessoas que são mais extrovertidas e entendem que elas já falam bem, né? Sempre a pessoa faz uma conexão com a fala com o falar em público. Então, daí agora eu volto na pergunta do Jean, né? Se a gente tem dificuldade. Então, geralmente a gente tem um pouco de dificuldade porque as pessoas ainda atrelam muito o tema comunicação com falar em público. Então, com essas pessoas a gente tem uma certa dificuldade. Mas aí tem alguns exercícios que são bem elementares e elas são bastante provocativos, sabe, Jean? Então, quando você percebe uma certa resistência em alguma pessoa, ela ainda não percebeu o quanto ela precisa desenvolver, hoje a gente tem uma ferramenta, e essa pandemia está nos ajudando muito nisso, que é fazer uma gravação da reunião. Então a gente começa, não, vamos fazer uma gravação dessa reunião, aí ao final a gente pede para todo mundo ouvi-la. E esse, olha, é o melhor feedback que pode ser dado, porque daí a pessoa já fala, olha, eu preciso realmente melhorar muito, porque eu estou inadequado. Isso é maravilhoso, porque na realidade, às vezes, esse não perceber é não se conhecer, não ter a sensação de onde que pode melhorar, quais são os pontos fortes e os ainda frágeis na comunicação. Essa estratégia de gravar a comunicação e depois, a reunião e depois ter que ver, essa é maravilhosa. Eu não sabia que vocês estavam fazendo isso aqui. Já com algumas pessoas a gente tem feito bastante, viu? Eu acho que é uma maneira. E se você hoje
pudesse dar uma dica assim para quem está nos ouvindo e que está, digamos, num momento de carreira mais inicial e que quer fazer parte de um time, de uma empresa bem boa, como a Prestes, qual seria assim a dica que você daria para uma pessoa começar a se desenvolver, para se tornar um líder? Daí talvez eu até seja repetitivo aqui no que eu vou falar, eu até comecei falando disso, né? E aqui na empresa, assim, a gente se preocupa muito com gestão, né? Sempre a gestão, 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 né? Obviamente, entra em primeiro momento gestão de pessoas, né? Então, a gente sempre está... pessoas sempre está no nosso primeiro plano. E como pessoa sempre está no nosso primeiro plano, obviamente é constante a palavra PDI aqui dentro, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. E é interessante abordar esse tema porque toda vez que a gente fala de um plano de desenvolvimento individual, assim, é muito natural, Cida, as pessoas se preocuparem em aprimorar seu conhecimento técnico. É natural, assim, as pessoas virem, eu preciso fazer uma pós-graduação X, eu preciso fazer um MBA assado, eu preciso procurar um programa técnico, sei lá o que e tal. E entendo que o grande recado que eu poderia dar aqui hoje é que eu vejo que é totalmente o contrário. Então, as pessoas, elas precisam se preocupar muito mais com o comportamento. Hoje, vejo que, por mais técnico, por mais conhecimento que a pessoa tenha, nada vai ser colocado em prática se não houver liderança. Uhum. E a liderança, ela não vai ser exercida de nenhuma maneira se não houver uma boa comunicação. Então, eu vejo que o principal atributo de qualquer profissional, independente do cargo, independente da posição, independente da empresa, está na forma como a pessoa se comunica, está na forma como a pessoa lidera, e, de novo, tanto para baixo, quanto para o lado, quanto para cima, as pessoas com quem ela se relaciona. Então, está aí o grande recado que eu poderia passar hoje. Nossa, isso é maravilhoso, Felipe. De fato, a essência de tudo que eu acredito, que tudo que eu trabalho, e você sabe que muitas pessoas que, por exemplo, fazem consultoria comigo, já chegaram falando, olha, Cida, eu ia investir num MBA e tal, mas eu entendi que a minha prioridade é resolver essa minha dificuldade, eu quero avançar na comunicação e tal, para me posicionar da melhor maneira. E são muitos os casos que nós vemos de pessoas dentro de uma equipe, ou seja, de profissionais perdendo oportunidade, ou muitas vezes vendo um outro profissional crescer, porque não sabe se posicionar, porque não tem algumas ferramentas que ajudem a construir esse posicionamento adequado. É desenvolvimento, como todo processo de desenvolvimento é gradual, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Não adianta, não tem, eu falo, né, que não existe milagre na comunicação, existe treinamento, existe o reconhecimento daquilo que é preciso trabalhar e um passo a passo gradual em que se vai construindo um caminho de melhoria, de transformação, que traz um impacto muito positivo na vida pessoal, profissional e também no ambiente de trabalho. Muito bom isso. Aqui a Cris fala assim, que sempre, quando o Felipe fala, eu abro bem os ouvidos, porque é sempre um grande aprendizado. Isso aí, Felipe, viu? Um grande Obrigado, aprendizado viu, Cris? mesmo. É uma equipe maravilhosa. Felipe, o que mais que você poderia contar em relação a esse processo todo da comunicação? Qual é o futuro da comunicação na Prestes? O que você almeja para todos os seus liderados, que inclusive estão aqui nessa live? Já manda um recado para eles. Veja, então, já que tem bastante gente, hoje, né, Cida, hoje a gente coloca como em primeiro plano, dentro dos nossos valores, né, os comportamentos esperados das pessoas que trabalham, o primeiro valor é a comunicação. Então, vejo que a gente tem dado passos muito importantes aqui dentro da empresa. Você, inclusive, já deu um dos exemplos, que foi através dos agentes de comunicação, ou seja, são pessoas muito jovens que estão preocupados em dar um recado, que são recados sempre importantes, que precisam atingir a empresa como um todo de maneira assertiva. Então, esse é um grande trabalho, que foi um grande passo dado, mas que eu ainda espero que seja atingido pela empresa como um todo, ou seja, todo mundo dando o real valor para esse grande tema que é a comunicação.
Então essa Muito é a minha bom, esperança. É. muito bom. E aqui também preciso dizer que você falar dessa forma traz todo o valor do quanto que você se desenvolveu ao longo dos últimos anos, quando você também assumiu uma posição de liderança, e esse entendimento de como você precisaria liderar foi um processo de desenvolvimento muito incrível também, né? Isso é um exemplo para todos e é bastante inspirador. E o melhor dessa parte, né, Cida, que você acompanhou ele inteirinho, né? É, foi uma honra. É, eu É, sempre exatamente. digo, Felipe, que na minha vida eu tenho um grande bastidor e, e esse bastidor ele é muito muito gostoso e talvez seja o legado maior que a fonoaudiologia me trouxe, a possibilidade de poder participar do desenvolvimento de pessoas que realmente sabem o que estão fazendo nessa vida. Quando alguém busca um trabalho de transformação, não dá para achar que é só para pegar meia dúzia de técnica e falar bem em público numa determinada situação. É posicionamento de vida. E quem se concentra nesse aspecto, olha, quando fala, ó, na minha empresa, comunicação é um primeiro valor, é o primeiro ponto, é o ponto de partida. É incrível isso, pensar que quem ainda não percebeu isso fica para trás. E nesse momento de pandemia, você percebe que a comunicação ela está melhor ou pior, porque as ferramentas, o home office de muitos profissionais, você acha que esse momento ajudou ou atrapalhou o desenvolvimento da comunicação? Bem interessante também essa pergunta. E esses dias eu recebi uma pergunta também de uma estudante, de uma graduanda, e ela fez a seguinte pergunta: o que que hoje, com essa pandemia, né, com todos esses artifícios, né, da comunicação virtual e tudo mais, o que que não deu certo? Eu não consegui dar essa resposta, pelo menos naquele momento eu não consegui dar resposta, e hoje eu também não teria resposta. Mas depois dessa pergunta dela, eu fui a campo, assim, tentar compreender com todos os nossos profissionais qual tem sido o principal desafio. E foi legal que foi um desafio que para mim ainda não apareceu, mas boa parte do time tem evidenciado que o mais difícil dessa comunicação virtual tem sido trabalhar assim, uma explicação para aquelas pessoas que são mais novas. Então a pessoa acabou, é uma recém-chegada aqui na empresa, precisa aprender de algumas novas ferramentas, de alguma nova atividade, e o fato do trabalho virtual ele tem colaborado para dificultar um pouco mais essa etapa do processo de aprendizagem, né? E Então, é. e é E legal que uma daí a gente dica volta para ao estágio inicial, né? Vamos é, trabalhar a comunicação, né? vamos trabalhar. Mas uma dica, sabe o que que é? Uma das coisas que impede que alguém num campo virtual consiga entender o presencial é porque ela não tem a vivência daquilo, ela não tem as imagens na cabeça dela Ah, daquilo que, então, trabalhar com imagens, ou seja, olha, o que a gente faz lá é assim, começar a colocar no virtual também algumas imagens para que essa iniciante possa acessar essa informação de maneira visual. Isso ajuda muito, porque você não fala, ah, ó, eu estou falando sobre isso, mas não entra na cabeça porque ela não tem o referencial daquilo, daquele significado ainda. uhum. E você sabe que eu estou aqui com alguns alunos presentes na nossa live e eu quero aqui também falar que nessa segunda-feira nós fizemos uma sessão de palco virtual em que os alunos se inscrevem e fazem apresentações virtuais e só usando imagens. Mas olha, eu vou dizer que segunda-feira eu fui dormir nas nuvens, porque nós tivemos apresentações tão bonitas e tão cuidadosas. E eu sempre falo que esse momento virtual é um momento de crescimento, é um momento que você pode fazer uma arrancada e uma melhora enorme na comunicação, aproveitando essas ferramentas. E como é gostoso ver uma pessoa se desenvolvendo em algo que ela falou, não, eu jamais falaria numa reunião online, eu jamais faria uma palestra online, eu jamais isso ou aquilo. Ou jamais tem que estar arriscado do nosso vocabulário, né? Com tantos desafios aí. Exatamente. Olha, Cida,
que, olha, fazendo a live aqui, tô aprendendo de novo, né? Ah, Sempre como é imagina, eu bom, estou viu? aqui aprendendo com você, é uma grande alegria. Bom, nós agora vamos nos despedir. Quero saber se alguém tem mais alguma pergunta. Às vezes, uma ou outra acaba passando por aqui, mas, Felipe, ó, já fiz vídeos com as práticas dentro da minha empresa, deu muito certo. A Lúcia é uma aluna do curso, eu estou esperando ela na próxima semana fazer a apresentação no palco virtual. Olha só. Está sendo muito esperada a apresentação. É muito gratificante isso, você ver um aluno se desenvolvendo e percebendo a sensação gostosa que dá no coração, dizer, consegui fazer meu primeiro vídeo, consegui fazer minha primeira palestra online, é maravilhoso. Olha, aqui é a Tati, o que eu sinto de diferença é que o virtual, o tempo na comunicação, precisa ser diferente. Ótimo você falar sobre isso, porque aí entra essa questão de tempo e objetividade, mas sempre muito associados. Quando nós estamos no virtual, nós usamos melhor o tempo. Esse é um Uhum. ponto que eu considero bem significativo. Eu tenho feito atendimentos online e percebo que muitas vezes o atendimento rende mais com as atividades porque você se concentra mais na tela, na pessoa que está ali na frente, você não perde. É a questão do foco mesmo. E você percebe isso também, Felipe? Nossa, bastante. Isso foi, inclusive, a gente teve inúmeros relatos aqui dentro da empresa, né? Do quão mais produtivas as pessoas se perceberam, porque as reuniões passaram a começar, né? No horário certo, acabar no horário certo, tudo por quê? Porque a gente não tem mais desvio de atenção. Nossa, Então, o que antes tinha imagina. um cafezinho, tinha um bate-papo inicial, tinha que esperar um fulano ou Beltrano chegar, agora não. Se quem não está na sala, a reunião começa e precisa terminar no horário planejado, porque depois tem outro fórum esperando numa outra sala virtual. Então, isso foi muito bom. É muito bom mesmo. Chega daquelas reuniões sem hora para acabar. É, Exatamente. isso aí. Felipe, quero te agradecer demais a tua participação aqui na live. Tenho certeza que foi muito proveitosa, as tuas informações, a tua visão de mundo contribui muito para o desenvolvimento, mesmo de quem não trabalha dentro de uma empresa, mas que vai refletir sobre esses valores todos que você trouxe. Muito obrigada pela tua participação. Eu quem agradeço, viu, Cida? Para mim, mais uma vez, é uma honra participar, é uma honra ter você ao meu lado por tantos anos, né, trabalhando e me conduzindo nesse desenvolvimento que não parou em mim, né? Então, hoje, grande parte da empresa lá tem a oportunidade de vivenciar o que eu já vivenciei com você, né? E hoje a gente está produzindo tantos frutos e isso é tão gratificante, sabe, Cida? Então, eu quero não só em meu nome, mas eu quero agradecer em nome de todas as pessoas aqui da empresa, inclusive da minha família, né, Cida? Que você tanto também está do lado, né? Também Tão ajudando gostoso, no. né? É, Sim, exatamente, né? muito bom. Eu que te agradeço, Felipe, te agradeço Então, muito, agradeço muito, porque viu, Cida? essa visão é muito inspiradora mesmo, porque que bom que todos os líderes tivessem essa iniciativa de puxar quem está vindo, quem está se desenvolvendo. Isso é Uhum. maravilhoso. Então, parabéns, muito Uhum. obrigada. E fica aqui um beijo para todos, muito obrigada pela participação. Essa live vai ficar disponível aqui no Instagram e depois, em outro momento, nós vamos deixar disponível também no YouTube e no Face, tá bom? Um grande beijo para todos.